O título do nosso sermão de hoje é Verdade, Justiça e Paz. O texto se encontra em Efésios 6, versículo 14, versículo 15. E nos diz o seguinte a palavra de Deus: Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meus amados, o apóstolo Paulo agora, ele passa a entrar em detalhes específicos a respeito da armadura, a qual nos é acessível, aquela que nós podemos ter, para que nós venhamos a nos revestir e nos preparar para as grandes batalhas espirituais que estão à nossa volta. Ele está falando exatamente a respeito das guerras espirituais. Ele fala nesse texto, a partir do versículo 10, a respeito do grande inimigo das nossas almas. E, meus amados, nós podemos ver que as artimanhas, as astúcias, as armadilhas, as ciladas, toda a estrutura que o mundo apresenta, toda a estrutura que o grande inimigo das nossas almas apresenta, ela é insuperavelmente maior do que a nossa capacidade de resistir. A nossa força, comparada, meus irmãos, com as forças espirituais nas quais nós estamos em guerra com ela constantemente, elas são tão poderosas que nós, de acordo com as palavras de Martinho Lutero, estaríamos perdidos. O homem estaria completamente perdido se ele não tivesse o apoio do Senhor Jesus Cristo, o homem. Ele usa bem estas palavras: se o homem, o Filho de Deus, não estivesse ao nosso lado, nós estaríamos perdidos diante das lutas espirituais da qual nós temos que enfrentar na nossa jornada aqui na terra. E agora, logo após ele ter falado sobre essas coisas, ele vai nos dizer o seguinte: mas você não está ao léu. Você tem Cristo, mas também você tem uma armadura específica, a qual Deus coloca à sua disposição para que você possa estar usando para a sua defesa, para que você tenha uma proteção contra essas forças, contra essas hostes, nessa luta, nessa batalha espiritual a qual você toma parte. Nós falamos na semana passada que todo indivíduo, ele já está nessa guerra. Ela não é algo que você escolhe participar. Essa guerra espiritual não é uma decisão que você diz: hoje, a partir de hoje, na minha vida, eu vou tomar a decisão de entrar na batalha espiritual e agora eu vou escolher de qual grupo eu vou participar para estar lutando nessa guerra. Não é assim. Se você ainda não decidiu em qual time, ou em qual grupo, ou em qual campo de batalha você se encontra, eu quero dizer para você que você já está no campo errado. Porque a batalha já acontece. A batalha, ela não tem idade para começar. Você não pode pensar assim: Vivi, eu ainda sou jovem, quando eu estiver mais velho, eu vou entrar nessa luta espiritual e eu vou lutar para Cristo. Gabriela, você é novinha e você pensa assim: eu ainda estou muito jovem, eu não vou entrar nessa luta espiritual, eu não quero fazer parte dessa batalha espiritual. Meu amor, você já está nessa batalha espiritual, porque para esta batalha espiritual não existe idade, do mais velho ao mais jovem, todos estão nessa luta, todos estão participantes, todos estão ativos nessa luta. E essa luta espiritual contra as forças do mal, ela é algo que o apóstolo Paulo diz que ela é como que você estivesse dentro de um campo muito pequeno e ali você estivesse dando pancadas e recebendo pancadas todos os tempos, todo instante, todo momento. E ele diz então que você tem uma armadura da qual você pode tomar para você. É interessante que nesse texto, após ele recomendar que você mantenha firme, eu vou falar sobre isso um pouco, mas eu quero falar a respeito do fato de que ele diz: essa armadura que Deus provê, Ele não joga ela sobre você e Ele fala assim: agora você vai usá-la porque eu estou amarrando ela em você. Veja bem, toda a eficácia da ação de Deus na nossa vida, toda a eficácia, todo o planejamento que
foi executado no plano da nossa redenção, nós não tivemos parte algum nesse plano, porque Deus, quando Ele planejou, Ele executou e planejou um plano completo para a nossa salvação. Mas quando se refere a essa armadura espiritual, Deus diz que você tem que cingir, você tem que colocar essa armadura sobre você. Ou seja, essa armadura, ela está à sua disposição, mas é a sua responsabilidade de tomar posse dessa armadura e colocar essa armadura sobre você. É muito interessante essa forma em que o apóstolo Paulo apresenta essa armadura, quando ele diz que você tem que cingir dessas coisas. Ele, porém, antes disso, ele diz assim: mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. Ele falou que você deve se manter firme por 4 vezes em apenas 3 versículos. Ou seja, ele falou mais que você tem que estar preparado para a batalha e se manter firme em 4 vezes em 3 versículos. Teve um que ele falou 2 vezes. Ele está preocupado. Nós vemos a preocupação do apóstolo com essa questão de que nós precisamos de perseverar, nós precisamos de permanecer firmes. E ele não fala isso, meu amado, sem motivo. Ele não fala isso sem razão. Ele próprio experimenta no seu dia a dia, ele próprio experimenta no seu viver as consequências dessa luta que ele passa por ela. Ele próprio experimenta e ele sabe das dificuldades que sobrevêm ao crente. Ele sabe das dificuldades que sobrevêm na nossa vida. E ele sabe de que muitas vezes nessa jornada nós sentimos que nós não aguentamos mais. Eu quero largar essa batalha, eu quero sair dessa luta. Quando eu era do mundo, quando eu não era crente, quando eu não servia a Cristo, a minha vida era muito mais tranquila, a minha vida era sossegada. E agora, depois que eu estou servindo ao Senhor Jesus Cristo, agora que eu tive esse relacionamento com Deus, agora que eu estabeleci essa aliança com Deus, agora todas as coisas na minha vida são difíceis e a minha luta começa e é muito pesado e é muito difícil. E o apóstolo Paulo, quando ouve você dizendo que essa luta é muito difícil, que eu quero desanimar, que eu quero sair fora, eu já não aguento mais, ele vira para você e ele fala assim: mantenha-se firme, não desanime, mantenha-se firme. Por 4 vezes ele fala: irmãos, mantenha-se firme, irmãos, mantenha-se firme. Você vai aguentar, e o porrete está descendo, e a espada está batendo na sua cabeça, e o capacete da salvação está balançando para lá e para cá, e toda essa armadura que Deus deu para você está te causando dores, e eu estou incomodado com isso. E Deus fala: mantenha-se firme, mantenha-se firme. Em outras passagens o apóstolo Paulo diz: mantenha os seus olhos firmados no prêmio. Quando você estiver na sua caminhada, quando você estiver na sua jornada e as dificuldades começarem a surgir, você não desanima, mantenha os seus olhos firmes no prêmio, porque Cristo é o nosso prêmio, Cristo é o nosso alvo. Continue caminhando para Cristo, continue com seus olhos fixos em Cristo. O mundo e as igrejas modernas apresentam uma solução fácil para a dor. Eles apresentam um Cristo que eu acho que eles já deviam ter até arrancado esse Cristo da cruz e colocado um tutu nele, para ele ficar bem moderno, bem dançarino, bem tranquilinho, bem sossegado. Eles deviam ter colocado Cristo com uma roupa, talvez um terno bonito, com uma gravata, quem sabe aí, dessas famosas que a gente compra nessas lojas. Eu nunca fui lá mais, né? Nessa Nordstrom, que nem lá eu entro, fico com medo de passar lá e eles cobrar de mim só para eu olhar lá para dentro. Paga para olhar aí dentro. Quem sabe, porque a oferta do Cristo que eles fazem é uma oferta sem dificuldade, é uma solução para os seus problemas, com um evangelho doce. E as pessoas põem aquele evangelho doce na boca e falam: mas que coisa gostosa, doce. Mas o que o apóstolo Paulo apresenta, o evangelho que Cristo apresenta, o evangelho que a Bíblia apresenta, é um evangelho que não te livra da dor, mas que te leva através da dor e te mostra que a nossa vitória, ela não está em coisas macias, em coisas suaves, em coisas doces, mas ela está nas amarguras da vida, nas dificuldades, nas lutas. É um evangelho vibrante, é um Cristo vivo, é um Cristo cheio de garra, cheio de força.
Não é um Cristo efeminado que você vê na cruz fixo, mas é um Cristo que está em batalhas constantes, em lutas constantes, em provações constantes. E é esse Cristo, é esse Evangelho que a Bíblia nos apresenta. E agora o apóstolo Paulo nos mostra, e ele fala: não desanime, mantenha-se firme. Toma essa armadura, coloca essa armadura e mantenha-se firme. Eu não posso, meus irmãos, deixar de mencionar isso mais uma vez, como eu já fiz nas últimas 2 vezes. A preocupação do apóstolo Paulo com os irmãos de Éfeso era que eles se mantivessem firmes na fé. Este, meus irmãos, é a preocupação de todo pastor. Esta é a preocupação de todo servo de Deus. É de que aquele que é próximo, aquele que é irmão em Cristo, se permaneça firme na fé, permaneça firme. Quantas pessoas, meus amados, caídos pelo caminho. Quantas pessoas, porque a primeira luta chega na vida dele, ele desanima e ele fala: eu não quero mais servir a Cristo, a minha vida está muito difícil, eu estou passando por muitas provações. Eu tenho uma surpresa para você: é só o começo. Provações maiores na sua vida virão. Quando eu e a minha esposa estamos passando por dificuldades, eu aprendi isso recente, talvez nos últimos 2 anos. Quando eu e a minha esposa estamos passando por dificuldades, nós não esperamos que a nossa dificuldade vá embora, porque nós sabemos que Deus está nos preparando para dificuldades maiores. Quando Deus manda uma dificuldade na sua vida, Ele manda aquela dificuldade para que você se prepare, para que você seja forte, para que você possa estar ajudando o seu irmão a se manter firme, mas para que você tenha força para na próxima dificuldade você estar pronto e disposto a enfrentar, para que a sua vida tenha gosto, para que a sua vida tenha prazer, para que a sua vida tenha alegria, para que a sua vida não seja uma vida monótona, para que a sua vida não seja uma vida vivida em brancas nuvens. Joia Júnior, o antigo poeta, dizia: aquele homem que passou a sua vida em brancas nuvens, ele passou pela vida, mas ele não viveu, porque ele não experimentou o que é o sofrimento, ele não experimentou o que é a dor. Eu já mencionei para vocês a respeito de uma enfermidade que existe, que a pessoa perde todos os sintomas da dor. E uma pessoa, eu estava lendo um livro, e ele estava falando a respeito de um encontro com uma pessoa que tinha essa enfermidade, e ele estava comentando a respeito do fato de quem tem essa enfermidade, que ele não sente dores, é uma pessoa miserável. E ele estava falando de um encontro que ele teve com uma jovem, e aquela jovem estava conversando com uma criança, e aquela criança estava reclamando do pai, dizendo que os pais dela faziam ela sofrer demais e que ela tinha muita dor. E a criança disse: seja feliz porque você tem dor, porque o que eu mais queria era ter dor e eu não tenho. A criança colocava a mão no fogo, a mão saía queimada, ela ia para o hospital com a mão toda queimada, mas não sentia dor. É uma pessoa que vive a vida, mas não passa por sofrimentos, não passa por dor, e tem milhares e milhares de pessoas seguindo o Evangelho, no qual você não passa pelas dores, pelos sofrimentos de Cristo, você não completa os sofrimentos do nosso Cristo. O que Ele disse: os meus servos completarão os meus sofrimentos. É isso que você tem que esperar. Por isso que o apóstolo Paulo fala: mantenha-se firme. Mantenha-se firme, não desanime, mantenha-se firme. E agora ele começa a nos falar a respeito dessa magnífica, dessa tremenda armadura que nos é oferecida por Deus, para que nós possamos sair vivos dessa luta, para que nós possamos sair vivos dessa batalha. E eu quero falar para os irmãos de antecedência que eu não vou esgotar tudo aquilo que o texto oferece. Eu quero falar para vocês que os teólogos mais modernos, como Martin Lloyd Jones da Inglaterra, ele tem pelo menos 2 livros grossos, a gente fala 2 volumes, do capítulo 6 de Efésios, do versículo ao 10 ao versículo 20, ele tem 2 volumes escritos. E eu acho que ele não esgotou toda a riqueza contida nesse texto. Então eu quero falar para os irmãos que o que eu vou falar aqui não é profundamente dentro de tudo aquilo que esse texto oferece a mim e a você. Então aqueles que têm mais tempo na nossa igreja, se quiser buscar o livro do Martin Lloyd Jones para poder estudar a respeito dessa armadura, vai adiante.
Outra coisa que eu quero falar para vocês é que eu não vou aproximar desse texto preocupado demais com o que cada uma dessas coisas que o apóstolo Paulo representa. Muitas pessoas começam a falar assim, quando você põe o cinto da verdade, aí todo mundo fica encantado com o cinto, que é o cinto, aí eles procuram na Bíblia onde mais que fala cinto, e começam a pensar que todo lugar na Bíblia que fala cinto quer dizer que é cinto quem tem a ver com verdade, cheio dos simbologia, né? E começa a procurar. Não, eu acredito que o apóstolo Paulo está usando isso aqui simplesmente uma forma de nos orientar a respeito, porque ele está falando a respeito de batalha. Porque ele está falando a respeito de batalha, então ele usa um contexto bem próprio para as questões de guerra, para que nós tenhamos uma ideia a respeito do que ele está falando. Mas ele está preocupado não tanto com a armadura e o que cada coisa representa, mas sim com as verdades que são apresentadas dentro de cada palavra que ele diz. É tanto que em Isaías e em outros textos bíblicos, por exemplo, o cinto, ele diz cinto de justiça, ele usa um cinto de justiça, e aqui o apóstolo Paulo fala o cinto da verdade. Então nós não vamos ficar focalizados, mas nós queremos falar a respeito da questão do que é a verdade, o que a verdade representa. E a primeira armadura que o apóstolo Paulo, a primeiro utensílio que vem nessa armadura completa que o soldado usa é o cinto. O apóstolo Paulo fala o cinto da verdade. Toma, pois, cinge com o cinto da verdade. Meus amados, nas togas romanas, no exército romano, o soldado usava aquelas roupas compridas, e na hora que ele ia partir para a guerra, a primeira coisa que ele fazia, ele levantava a sua roupa e amarrava com o cinto, porque aquilo ali ia dar para ele liberdade de movimento. Então ele teria muito mais agilidade, tanto para atacar, quanto para se defender na hora da guerra, quando ele colocava um cinto. A utilidade do cinto na armadura do soldado era exatamente essa, para que ele pudesse levantar a sua toga, né, porque o pé dele precisava de movimentar, correr com rapidez, atacar, defender, então ele levantava e amarrava. E aqui o apóstolo Paulo fala a respeito do cinto da verdade. E meus amados, nós estamos vivendo em dias aonde já não existe mais verdade, porque todo mundo tem verdade, cada igreja tem uma verdade, cada teólogo, cada mestre, cada professor de universidade, cada um tem uma verdade, e você fica na dúvida, e você passa a pensar que não existe mais possibilidade de nós sabermos o que é a verdade, nem sabemos até se verdade existe, né? Aquele homem que perguntou para Jesus, né, o que é a verdade? O que é a verdade? Né? Jesus Cristo falando para os discípulos, ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Mas do que ele está falando? O que ele está falando no mundo em que nós estamos vivendo? O que é verdade? Cada pessoa apresenta uma filosofia nova, cada pessoa apresenta um plano de vida diferente, cada pessoa nos diz que verdade é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é verdade, mas se você chegar numa outra igreja e ouvir um pastor pregando qualquer outra coisa completamente contrária daquilo que eu estou falando, você vai ouvir ele falando que aquilo que ele está falando é verdade, e você fala assim, quem tem a verdade no mundo em que nós estamos vivendo? Você não precisa ir longe, pode ir na próxima esquina, e tem alguém sentado no Dunkin' Donuts que vai começar a te encher a sua cabeça de filosofias humanas, e vai falar com você que aquilo ali é a verdade. Nas nossas escolas, as nossas crianças estão aprendendo heresias, falsidades, mentiras, como se fossem verdades. E quando alguém vira e fala a respeito da verdade absoluta, que é a palavra de Deus, alguém ri de você e fala, você está louco, cara, isso aí já é um livro antiquado, isso aí já é um livro que já passou da época. O nosso mundo hoje é moderno, nós não precisamos mais de um livro antiquado para nos mostrar o que é a verdade. Esse livro antiquado que vocês têm, isso aí, você ainda lê isso, você ainda acredita nisso? O irmão estava comentando comigo recentemente a respeito dessa mulher que trabalha com ela, e toda vez que ela vai mencionar as escrituras da mulher, a mulher fala assim, não vem não, não quero saber, sai fora, não quero não. É exatamente o mundo que nós estamos vivendo, e o apóstolo Paulo diz assim, cingimos com o cinto da verdade. Meus amados, a nossa vida neste mundo, existe uma razão por ela, nós vivemos por motivo, nós vivemos em defesa da verdade. A verdade é tudo aquilo que procede da boca de Deus. Tudo aquilo que procede da boca de Deus é verdade. O apóstolo Paulo diz em Romanos, que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Que seja todo homem mentiroso e que Deus seja verdadeiro, porque a verdade
verdade é tudo que procede da boca de Deus. Cristo disse: eu sou a verdade. Você quer saber o que é verdade? Está fácil. Você quer saber se alguém está falando a verdade? Está fácil. Tudo aquilo que sai fora da pessoa de Cristo é mentira. E tudo aquilo que coloca Cristo no centro é verdade. Se você vê um teólogo que busca demais a glória própria, se você vê um teólogo que busca o seu engrandecimento pessoal, se você vê um teólogo que se coloca como o centro da sua vida e quer que você dê mais valor a ele do que ao próprio Cristo, é mentira. Tudo que sai da boca dele é falsidade, mentira. Às vezes ele vai até jogar um pouco de verdade no meio da mentira para te confundir, mas sai fora. Porque a verdade é tudo aquilo que glorifica o nome de Cristo. Cristo é a verdade. Tudo aquilo que aparenta Cristo, tudo aquilo que se parece com Cristo, tudo aquilo que busca a glória de Cristo, tudo aquilo que glorifica o nome de Cristo, tudo aquilo que coloca Cristo como centro da sua vida, isso é a verdade. E nisso você pode seguir e você pode crer. E não pensa você que a verdade é superficial, não. Tem pessoas que acreditam que a verdade é algo superficial, é algo que só está ali na capa, que só está ali por fora. A verdade somente se refere àquilo que refere às coisas da igreja, às coisas de Deus. Eu tenho uma outra surpresa para você. A verdade de Deus é absoluta e ela toca em todas as áreas da sua vida. A verdade de Deus toca em tudo aquilo que se refere ao mundo. O mundo foi criado por Deus. Deus foi que criou todo este universo e as suas leis regem cada espaço deste universo sideral, cada passo. Não existe um universo mais distante, não existe um abismo mais profundo, não existe, Gilberto, nem aquela montanha alta que você está querendo levar nós da igreja de novo para subir, aonde o governo de Deus não exerce toda a autoridade e todo o poder. Quando Cristo foi assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos nos dias finais, ele disse: toda autoridade me foi dada. Calma lá, Cristo, toda autoridade te foi dada? Peraí, mas será que não ficou nada fora da sua autoridade? Não, toda autoridade me foi dada. Mas na igreja, né? Não. Toda autoridade me foi dada na terra e no céu. Cristo é Rei absoluto e supremo sobre toda a terra e todo o céu. Toda a vontade de Cristo é satisfeita e obedecida, e deve ser obedecida na terra como ela é obedecida no céu. Meus amados, não existe espaço em lugar algum nesse mundo que você pode fugir da vontade da palavra de Deus. Então, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela toca em todas as áreas da sua vida, em toda a ciência, em todo conhecimento, em tudo, em toda disciplina, em todas as coisas. O domínio de Cristo é buscado. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que trazer cativa toda a mente à obediência de Cristo. Toda mente, toda objeção, toda rejeição tem que ser traga cativa à obediência do Cristo, Filho de Deus. O nosso papel, a nossa força nessa luta é que nós temos a verdade. O cinto que nós temos para amarrar a nossa roupa e partir para o ataque é que nós possuímos a verdade. E quando alguém disser para você que você não tem a verdade, você pode dizer: existe uma verdade absoluta, e a verdade absoluta é o Cristo Rei. Ele reina, Ele é supremo Rei. E você pode desafiar qualquer autoridade debaixo desta bandeira de que Cristo é Rei absoluto sobre toda a terra e que a vontade dele tem que ser cumprida na terra como ela é cumprida no céu. Meus amados, essa é a única realidade que importa. Essa é a única verdade pela qual nós vivemos e pela qual nós devemos ter coragem de morrer. Graças a Deus que a primeira nós podemos, a segunda nós não temos que passar por ela. Graças a Deus que nós podemos viver pela verdade, mas nós não precisamos morrer por ela. Mas se nós tivermos que morrer, nós temos que morrer pela verdade, porque os nossos pais morreram pela verdade, os discípulos de Cristo morreram pela verdade, os reformadores morreram pela verdade. Existem pessoas no mundo hoje que estão morrendo pela verdade. E nós temos de ter a coragem de morrer pela verdade, se necessário for.
que Deus nos poupe de tal hora e de tal dia. Meus amados, nós não vivemos num mundo onde cada pessoa tem a sua verdade. Quando você falar de Cristo para os seus amigos e ele falar para você que isso é o que você acredita, mas eu tenho o meu jeito de acreditar, ou que você tem o seu Cristo, mas eu tenho a minha religião, né? Todo mundo vai para um lugar onde ele acredita que ele vai, né? Tem algumas pessoas por aí que falam assim: se você acredita que você vai para um lugar, é para lá que você vai. Ah, que maravilha se fosse assim. Não, existe uma verdade absoluta, e é por essa verdade que nós estamos na guerra. Cinge-se com a verdade, se prepare para a batalha, cinja-se com a verdade, deposite a sua vida, enraie a sua vida na palavra de Deus, deposite o seu tempo, use cada instante da sua vida para estar estudando a palavra de Deus, e se você é pai, use cada instante da sua vida para estar falando da palavra de Deus para os seus filhos, porque aí é que você está colocando o cinto da verdade neles, é aí que você vai estar preparando eles para a guerra, é aí que você vai estar ensinando os seus filhos que o nosso Deus reina e que existe uma verdade absoluta, e é por essa verdade que nós vivemos, e é por essa verdade que nós morremos. Existe uma verdade e Cristo é essa verdade, e o seu reino domina sobre toda a terra. E aí o apóstolo diz: vestindo a couraça da justiça. Aí ele fala a respeito da couraça da justiça. E essa couraça, ela é aquela que tampava a frente e as costas do soldado, tá? O soldado punha a couraça e ela colocava, protegia as suas costas, se alguém viesse atacar pelas costas, pela frente. E agora ele fala a respeito de justiça. E aí vem na nossa mente, qual justiça que ele está falando? Existe a justiça da qual nós somos justificados por ela, tá? Nós somos justificados por Deus quando você foi aceito por Cristo, tá? Tem gente que fala assim, quando você aceita Cristo, né? Mas é o contrário, tá? Quando você é aceito por Ele, tá? Não pensa que é você que aceita Cristo, não, porque é Ele que tem que te aceitar. Quando você é aceito por Cristo, você então recebe o dom da fé. Deus te concede a fé pela graça. Ele gratuitamente te oferece e te joga sobre você a fé, e você crê em Cristo. Naquele momento que você crê em Cristo, você recebe aquilo que a teologia chama de justificação. Você é justificado. Você é justificado diante de Deus. Deus agora, Ele olha para você, graça, e Ele fala assim: como que o meu filho Cristo é lindo! Você presta atenção, os pecados da graça são julgados sobre o Cristo, coitado dele. Os pecados da graça são julgados sobre o Cristo, e a justiça de Cristo agora é julgada sobre a graça. Existe uma troca. Quando você crê em Cristo pela fé, existe uma troca. Cristo recebe os seus pecados, comparece diante de Deus, paga por eles e joga sobre você a justiça dele. E agora, quando Deus olha para você, Ele não mais vê o Samuel, aquele homem pecador de anteriormente, mas agora Ele vê o filho, e Ele fala assim: como eu amo o Samuel, porque quando eu olho para o Samuel, eu vejo Cristo no Samuel. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês: quanto que Deus ama o filho dele? Quanto amor você acha que Deus tem pelo Cristo? Quanto amor, meus amados, você acredita que Deus exerce pelo filho dele, aquele que quando veio na terra foi ser batizado por João Batista foi batizar Cristo, aí o Espírito desce em cima de Cristo como uma pomba, e aí o Espírito fala assim com aquela multidão de pessoas: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Amém. Este Cristo é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. E agora, quando você, meu amado irmão Samuel, está vestido com a justiça de Cristo, Deus olha para você e fala assim: olha o meu filho, que lindo que ele é. Porque eu olho para o meu filho todo dia e falo isso. Todo dia eu olho para o Everton, meu filho, eu imperfeito, pecador como sou, eu olho para o Everton todo dia, eu falo: Deus, muito obrigado, porque o meu filho é lindo. Agora um Deus perfeito em amor, quando Ele olha para o Cristo e Ele fala: este meu filho é lindo, eu amo este meu filho com o amor eterno que eu tenho por ele. E quando você é justificado agora, o que Deus faz com você? Ele vê Cristo e Ele joga sobre você, dando-lhes o amor eterno que Ele tem, e Ele joga todo esse amor em você.
Porque pela fé você foi justificado. Ele carimbou você, ele pegou os seus documentos e falou assim: está justificada, ela pode ir embora em paz, porque agora eu já não tenho mais nada contra ela. Ok, eu falei para vocês a respeito da justiça, mas eu não acredito que o apóstolo Paulo está falando dessa justiça. Linda, mas não é sobre essa que ele está falando. A justiça que eu acredito que o apóstolo Paulo está falando nesse texto é a justiça da nossa vida justa, aquela que Cristo disse: sede santos porque eu sou santo. O que ele está falando aqui é que você tem que vestir a couraça da prática da justiça. Você não pratica justiça baseado naquilo que os homens apresentam como sendo justiça. A nossa igreja, a nossa denominação, ela tem sido muito preocupada a respeito com a justiça social nos últimos anos. E a justiça social é importante. Nós temos que estar preocupados com a justiça social. Mas o texto em particular está referindo a uma justiça que vai além de uma justiça social. É uma obediência à palavra de Deus. O apóstolo Paulo está nos dizendo que você vai se proteger dos ataques infernais do diabo na sua vida quando você se cercar da prática da justiça, quando você se cercar em uma vida de obediência ao próprio Deus, quando você, em obediência aos mandamentos e aos ensinamentos de Deus, viver uma vida reta na presença de Deus, você estará então se defendendo dos ataques do inimigo, dos ataques infernais. E como que isso acontece? Ele já falou antes, ele já falou para você antes como que isso acontece. Ele disse: você se protege nessa luta espiritual quando você vive uma vida justa na presença de Deus. Veja bem, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é algo pessoal. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é algo muito relacional. Ele está nos ensinando o que são as batalhas espirituais, como ele já disse antes, quais seriam elas, tá? Nos versículos anteriores. E agora ele está falando que você tem que vestir uma armadura, você tem que se preparar, você tem que colocar essa couraça da justiça. Você tem que viver uma vida justa. E como que eu vou me defender dos ataques do inimigo? Eu vou mostrar para você nesse instante. Ele vira no início do texto e fala assim, nós temos que olhar o contexto. Ele vira no início do texto e fala assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo ama a igreja. Quando eu amo a minha esposa, porque esse é o mandamento de Deus, da forma como Cristo ama a igreja, eu estou me protegendo com a couraça da justiça. Eu estou amarrando a couraça da justiça à minha volta, e qualquer ataque que o inimigo lançar do mais profundo do inferno sobre a minha vida, ele não vai me atingir, porque eu estou obedecendo a palavra de Deus. Eu estou amando a minha esposa como Cristo amou a igreja. Isso pode ser um ataque que provém de fora, de uma tentação de uma mulher qualquer que vem me tentar para poder eu fracassar, ou pode ser um ataque num relacionamento entre eu e a minha esposa, de uma confusão, de uma briga que acontece entre nós. Você veja bem, quando eu e a minha esposa começamos uma discussão e nós temos uma briga, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Põe a couraça da justiça. E o que é a couraça da justiça? Manda! A couraça da justiça fala assim: ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Nessa mesma hora eu falo assim: a porretada que eu ganhei nas costas aqui vai doer, mas eu vou ficar firme, eu vou permanecer firme porque eu amo a minha esposa. Tá? Quando a minha esposa também sofre do mesmo jeito, uma tentação, uma provação, a couraça da justiça diz: esposas, respeitai os vossos maridos. Ela pôs a couraça da justiça, ela está em obediência à palavra de Deus, e ela está encapada, ela está protegida das lutas, das dificuldades, das tentações que vão sobreviver sobre a vida dela. E quando ela, por algum momento na vida dela, começar aquela rebeldia, começar a surgir na mente dela, e ela começar a pensar que ela vai dar um grito comigo, aí ela lembra da couraça da justiça. Eu tenho que amarrar a couraça da justiça, e a couraça da justiça diz que eu tenho que respeitar o meu marido, porque aonde existe grito no relacionamento, não existe respeito. E se não existe respeito, então a couraça da justiça não está sendo eficaz. Você não está amarrando a couraça da justiça, você não está mais colocando, se protegendo. Você agora vai estar livre para que você seja atacada. Você vai estar ao léu, você vai estar julgada à mercê das forças espirituais do mal.
né? O meu filho, quando eu falei com ele a respeito disso recentemente, ele ficou assim meio, porque eu estava falando de guerras espirituais, de lutas espirituais, de batalhas espirituais, que o apóstolo Paulo fala aqui de cinturão, de couraça, de sapato. Mais para frente ele vai falar a respeito de espada. E aí eu falei com ele: sabe, meu filho, como que você destrói as forças do inimigo? Aí a gente pensa assim: se eu orar bastante, se eu fizer bastante jejum, se eu tiver bastante poder, eu vou vencer as forças do inimigo. Não, se você me obedecer. Jovem, quando você obedece ao seu pai, jovem, quando você obedece à sua mãe, você está destruindo as forças do inimigo. Quando você obedece ao seu pai, quando você honra ao seu pai, você está destruindo, você está devastando todas as forças espirituais do mal. Sabe por quê? Você sabe o que as forças espirituais gostam de fazer com os jovens? Rebeldia, desobediência. Isso é o que as forças espirituais do mal promovem. Satanás promove desobediência aos pais, desonrar os pais. É isso que ele promove. É isso que são as coisas que ele promove. Mas quando o jovem se levanta e diz: eu vou colocar essa couraça da justiça e eu vou praticar a justiça que eu aprendi na igreja, e você obedece ao seu pai, e você obedece à sua mãe, você está jogando por terra todas as hostes infernais. Uau! O apóstolo Paulo arrasa com a gente, né? Eu achei que era tão mais simples se ele falasse comigo que eu tinha que fazer 40 dias de jejum igual Cristo fez. Era tão mais fácil se ele falasse comigo que eu tinha que fazer algum ritual especial. Não, mas eu só tenho que obedecer a minha mãe. Que graça tem isso? Eu não quero obedecer a minha mãe. Da mesma forma, né? Eu não quero respeitar meu marido. Eu prefiro trabalhar na igreja, eu prefiro cantar lá na frente, eu prefiro fazer algum sacrifício especial. Não, você luta com as forças do mal quando você obedece a palavra de Deus, quando você vive pela verdade, quando você vive por toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí você está lutando e você está vencendo as forças do mal. É assim que o Evangelho espalha por todo mundo. É quando as pessoas olham para minha esposa e falam assim, e o inimigo vem para ela e joga uma tentação nela, e ele fala: essa mulher respeita o marido. Eu já joguei umas 30 no chão ali. Eu já derrubei 50 que não respeitavam o esposo. Eu já tirei 300 crianças, eu já fiz 300 crianças cair hoje, fazendo eles desobedecerem aos pais. E agora com essa aqui, eu não estou conseguindo. É assim que você vence as hostes espirituais. É assim que você consegue sair vencedor. Quando você põe a couraça da justiça, a justiça agora passa a fazer parte da sua vida. Você está vendo como que o apóstolo Paulo traz para o chão aquilo que ele quer que a gente viva, né? O cristianismo, ele não é misticismo. Cristianismo não é simplesmente rezas. Cristianismo não é um grupo de rezas que você decora e você pratica. Cristianismo, nós somos uma igreja confessional, mas cristianismo não é decorar todo o catecismo de Heidelberg, o catecismo de Westminster, a confissão bélgica, a confissão de Westminster. Não. Cristianismo é isso também, mas é muito mais do que isso. Cristianismo é vida, é seguir a Cristo. Cristo foi obediente aos pais, eu vou ser obediente aos pais. Cristo amou o próximo, eu vou amar o próximo. Cristo amou os inimigos, eu vou amar os inimigos. Opa, já veio uma nova aí, né? Amar os inimigos, please. Sai de mim, por favor. É isto que é você seguir a Cristo. É aí que você vence as hostes espirituais do mal. Parece simples, e é simples, mas essas coisas são realmente difíceis. E ele termina falando assim: tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Tendo os pés calçados com a prontidão. Em outro texto diz com a preparação do Evangelho da paz. Do que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando o mesmo que Isaías fala,
Quão lindos são os pés daqueles que proclamam boas novas. Evangelho, boas novas. Quão lindos são os pés daqueles que anunciam boas novas, que andam pelos campos anunciando que salvação chegou até Sião, que a salvação de Sião é chegada. Oh glória! Que maravilha que é anunciar este magnífico Evangelho. Que glória é poder falar para as pessoas que finalmente o Rei de Sião chegou e hoje a paz reina. Shalom! Que maravilha! Hoje com Cristo nós temos a paz mais importante, nós temos a paz mais importante e a paz reina porque o Cristo veio. Será que meus amados, pregar o Evangelho da paz é muito importante. Pregar o Evangelho da paz, eu vou falar com vocês uma coisa, é o que nós mais precisamos de fazer. Eu acredito que nos dias atuais nós precisamos de fazer mais isso do que de comer. Nós estamos precisando mais de pregar o Evangelho da paz do que de comida, porque as pessoas precisam do verdadeiro Evangelho, do Evangelho da salvação pela graça em Cristo Jesus mediante a fé. Mas tem uma outra coisa que o apóstolo Paulo está falando nisso aqui, tá? O que ele está querendo dizer, porque novamente ele trouxe o pessoal. Ele não está falando de algo que você vai aplicar fora de você. Ele está falando de algo que você vai aplicar na sua vida, para que você esteja preparado nessa luta, para que você esteja preparado nessa batalha espiritual que acontece. E aí ele fala, estejam preparados, calçados com a prontidão do Evangelho da paz. O calçado no soldado era uma arma terrível, era na realidade, o que mantém o soldado em pé, o que mantinha o soldado em pé, era o sapato. O sapato seria, nós poderíamos dizer, nessa roupa que apresenta, uma das forças mais, dos utensílios, né, daquelas coisas mais importantes. Né? Eu tenho experiência de sapato, né, Gilberto? Eu subi o morro há pouco tempo atrás com o sapato errado, perdi as duas unhas do dedão. Eu fui subir o morro, não pus o sapato certo, meu filho. Quando eu cheguei no morro, eu fui tirar o sapato, os dois dedos pretos. Ainda bem que o Eric falou comigo que é só falar com os outros, que eu agora sou punk e eu estou pintando o pé de preto. Por quê? Porque existe uma grande importância. Aquelas pessoas que lutavam contra o exército romano, eles colocavam pedrinhas em volta do campo, assim, onde eles iam ser batalha, e espalhavam pedras, né? E eles ficavam aguardando, eles descansavam, falando assim, vamos preparar, porque daqui a 3, 4 dias, o exército de Roma chega aqui e nós vamos estar prontos para defender. Com menos de 24 horas, os soldados já estavam tudo lá em cima deles matando. Por quê? Porque eles tinham uma sandália que eles colocavam no pé, e aquela sandália protegia o pé deles e fazia com que eles tivessem agilidade. E eles corriam com aquela sandália no pé, e não tinha pedra, não tinha espinho, não tinha nada. Eles pisavam em cima daquilo tudo e chegavam lá com uma rapidez tremenda. E aquilo fazia com que o exército fosse um dos exércitos mais poderosos do mundo. Por quê? Porque eles tinham calçados aquela coisa especial, aquilo preparado para aquela luta, preparado para aquela batalha. Então, meus amados, quando nós estamos calçados com o Evangelho da paz, nós também estamos preparados para defender a nossa vida em diante das batalhas espirituais. Eu vou te falar para você como é que a gente faz isso. Quando as lutas sobrevêm sobre nós, quando as provações sobrevêm, quando nós estamos passando por grandes problemas, a primeira coisa que surge na nossa cabeça: será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Essa é a primeira questão. As pessoas têm uma ideia assim: se tu estiver correndo bem para eles, é porque Deus ama eles demais. Mas quando começa a surgir problema na vida dele, aí ele fala assim: Deus não está comigo. Porque nós temos aquela ideia, né? Aquela ideia bem antiga que já perturba a raça humana desde a criação, que só quando as coisas estão bem, é porque Deus está do nosso lado. Se começar a acontecer coisa ruim conosco, nós vamos ter que fazer alguns sacrifícios para apaziguar o Deus, né? Vamos oferecer aí um sacrifício qualquer aí, Gilberto, para poder apaziguar Deus, porque as coisas estão ruins do meu lado, meu amigo. O negócio do meu lado não está bom, não. Deus está com raiva de mim. A minha mãe dizia: será que eu cuspi na cruz? Será que foi eu que cuspi na cruz? Eu estou sofrendo tanto, será que foi eu que matei Cristo?
mas não vou entrar nisso aqui agora não. Mas é exatamente isso o que vem na nossa mente nas primeiras lutas, nas primeiras batalhas, nas primeiras dificuldades que surgem na nossa jornada. E o apóstolo Paulo fala assim: não, calçai os vossos sapatos com a preparação do Evangelho da paz. Que paz, apóstolo Paulo, que paz! Eu estou passando por luta. A paz que você não tem que fazer nada para Deus para ser aceito por Ele. A paz que vem do conhecimento de que Deus nos aceita por causa daquilo que Cristo fez. A paz e a certeza e a convicção de que nós somos aceitos por Deus pelo sacrifício do Filho, pelo sacrifício do Cristo, e não porque nós somos bonzinhos, não porque nós fazemos as coisas bonitinhas para Ele, não porque nós oferecemos sacrifícios, não porque nós fazemos jejum, não porque nós fazemos 13 semanas de corrente de oração, não porque nós estamos por aí oferecendo quantidades lá. Quem vai dar mais hoje? Ninguém levanta a mão aí não. Eu só estou comentando para vocês que não é disso que a nossa paz vem. A nossa paz vem do conhecimento e da fé em Cristo Jesus e de saber que toda a exigência que Deus tinha já foi satisfeita em Cristo. Tudo aquilo que Deus tinha para exigir de nós, ele já acabou. É isso que é a paz, é isso que é a paz, é isso que mantém você em pé nas suas horas de dificuldade. São essas coisas que sobrevêm na sua vida e que você olha para um lado e está caindo pedra, e você olha para o outro e o corrente está descendo, e você fala: será que Deus está com raiva de mim? E a paz do Evangelho de Cristo vem para você e fala assim: não, meu amigo, você já foi aceito. E se você morrer hoje, e se você deixar de existir hoje neste mundo, a sua vida está segura nas mãos de Cristo, e não tem ninguém que pode arrancar, porque Deus é mais poderoso do que tudo. Quando Jó, Meló não é Jó, o que manteve Jó firme durante todos os dias da sua vida? E o que foi os dias finais da vida de Jó? Qual foi a declaração que ele fez? A declaração que ele fez depois de todo aquele sofrimento, na sua última hora, na hora que ele já não tinha mais esperança de vida, Jó virou e falou assim: eu estou aqui porque antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Quando eu era rico, quando eu estava bem, quando as coisas iam do jeito que eu queria, quando eu tinha, não sei, que eu tinha uma esposa, eu tinha uma carreira de filho, eu tinha riquezas incontáveis, eu conhecia Deus porque eu ouvia falar dele. Esse era um homem religioso, um homem justo. Jó era um homem justo. Eu conhecia Deus, eu ouvi falar, mas depois que ele passou pelo sofrimento todo, ele falou assim: mas agora eu sei que Deus me ama. Agora eu sei que eu me abomino no pó, e eu me abomino na cinza, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Isso é a paz do Evangelho, isso é o Evangelho da paz, é a paz que nós temos em Cristo Jesus, porque nós sabemos que nós não fomos aceitos por Deus por nada que nós fizemos. Nós temos paz com Deus porque nós sabemos que nós não precisamos de oferecer sacrifícios para Deus mais, porque o sacrifício que Ele queria já foi oferecido. Meus amados, vocês estão vendo a hipocrisia daquelas pessoas que querem fazer vocês trabalhar na igreja, porque falando que vocês têm que trabalhar, porque vocês têm que fazer sacrifício para Deus. Não, trabalha na igreja sim, aqui nós estamos precisando mais do que todas, mas trabalha por amor. Trabalha porque você foi aceito. Trabalha não para ser aceito, mas porque você já foi. Viva, jovem, uma vida de justiça, não para você ser aceito, mas porque você já foi. Passe pelas provações, meu amado, passe pelas lutas e permaneça de pé, não porque você vai ser aceito, mas porque você já foi aceito. O apóstolo Paulo está mostrando para você que na luta, nas lutas espirituais, nas dificuldades da vida, o que mantém você correndo, o que mantém você andando, o que te preserva é o conhecimento do Evangelho da paz. A justiça de Deus já foi satisfeita em Cristo Jesus. A ira de Deus, adivinha não, toda vez que vocês adivinharam, adivinha não, que Deus detesta esse negócio de adivinhação. A justiça de Deus já foi derramada, sabe em quem? Em Cristo. A ira de Deus, a ira consumidora de Deus,
já foi julgada em Cristo, no seu próprio Filho, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. É o Evangelho da paz. Eu agora estou em paz com Deus. Deus já não tem mais nada do que me acusar. Eu sou o filho amado de Deus. Eu sou amado por Deus. E qualquer lutinha que vier na minha vida, qualquer provação que vier na minha vida, isso não é nada. Isso não é nada. Qualquer ataque que Satanás puder trazer, isso não é nada. Mais uma vez eu tenho que clamar pelos escritos de Martinho Lutero, embora eu poderia usar diversos textos bíblicos para completar isso. Martinho Lutero falava: podem vir 10.000 demônios, podem vir 10.000 demônios contra mim, porque o meu Deus é um castelo. Isso é paz. Meu Deus é um castelo forte. Manda. Sai do inferno as hostes mais poderosas e vem. 10.000 demônios, um só é pouco. Um só é pouco, porque o meu Deus é um castelo forte. Não existe nenhuma força no universo, não existe nada no universo que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus amados, nós não fomos chamados para a vida mansa, nós não fomos chamados para uma vida de luxo, nós não fomos chamados para uma vida mansa, nós fomos chamados para uma batalha. E o apóstolo Paulo diz: mas no meio da batalha, quando você estiver dando espadada, levando espadada, no meio da sua batalha, quando você estiver no seu momento mais difícil, calça o Evangelho da paz. Lembra que você está passando por dificuldades, não é porque Deus não te ama, não, é porque é parte da vida, é parte do seu caminhar, é parte da sua vida. É isso que vai fazer a sua vida ficar uma vida vibrante, é isso que vai fazer a sua vida se tornar uma vida rica, uma vida de fé, uma vida de fé, uma vida de pessoas que sabem que eles podem passar pelo sofrimento, mas que eles são amados por Deus. Deus me ama, Deus me ama. Eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo das hostes infernais, eu não tenho medo de Satanás, eu não tenho medo do inimigo, eu não tenho medo de muçulmano, eu não tenho medo de terrorista, eu não tenho medo de nada, porque o Cristo me ama. Eu não tenho medo das falsas religiões que viram para mim e falam assim: se você não deixar o seu cabelo crescer até aqui, você está desobedecendo a Deus, viu? Cuidado, hein? Deus vai parar de amar você, não é? Não é assim? Se você pecar, Deus não vai te amar mais, você vai perder a sua salvação. Aí, se você perder a sua salvação, você vai ter que fazer outra coisa para você ganhar de novo, né? Deus está te dando e te tomando, É igual tá brincando com você, né? Coloca a nota de $1 na sua mão, você vai pegar e tira, Deus não te ama não, viu? Deus só te ama se você andar direitinho, aonde existe a paz, numa vida vivida dessa maneira, aonde existe a paz, em uma vida que você vive pelo dia. Se hoje eu estou de bom humor é porque Deus me ama, se amanhã eu acordo com um pouquinho de depressão, Deus não me ama mais. Meus amados, quem vive uma vida dessa não vai para o inferno, não, já está lá. Quem vive uma vida que não sabe o que é o Evangelho da paz, que não sabe que o amor de Deus por ele é incondicional, porque ele foi por Cristo, pelo aquilo que Cristo fez, essa pessoa ele não vai para o inferno, não, ele vai depois, mas por enquanto ele já está, ele já começou a viver o inferno aqui. Uma pessoa que se não fizer isso, se não fizer aquilo, se não fizer aquilo outro, ele está desagradando a Deus, ele tem que viver meu Deus. Não existe paz. O apóstolo falou: não, no meio das suas lutas, no meio da sua provação, põe o sapato da paz, calça a sandália, põe os seus pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. É isso que vai manter você em pé, é isso que vai te segurar firme nas suas horas de dificuldade. Meus amados, eu espero que você, ao sair daqui hoje, pelo menos esses 3 utensílios você tenha com você, pelo menos esses 3. Semana que vem vai ter mais, tá? Não vou falar mais semana que vem, mas pelo menos esses 3, tá? A verdade absoluta da palavra de Deus, a couraça de uma vida justa,
de uma vida vivida na presença de Deus todos os dias da sua vida, tá? Amando a sua esposa, respeitando seu marido, obedecendo seus pais, obedecendo seu patrão, sendo bom empregado. Isso aí já cumpre e elimina metade dos seus problemas. E conhecer a verdadeira paz que vem do conhecimento daquele que nos escolheu e nos chamou para Ele mesmo. Ele nos garante a vida eterna em Cristo Jesus pela fé. Pela fé nós estamos unidos com Cristo, e o amor de Deus para conosco, Ele não está condicionado às nossas obras, Ele está condicionado ao amor que Ele tem por Cristo, porque Ele ama Cristo, e porque nós estamos em Cristo pela fé. Esse amor que Deus tem por Cristo é sobre a nós outorgados, é em nós julgados. Agora, como eu fiz a pergunta no início, eu passo para você no final, e eu quero que você vá para casa pensando nisso. Eu quero que você vá para casa e quem sabe você até escreve um pedaço de papel na sua casa, se existir uma quantidade de papel grande o suficiente para você escrever isso, o tanto que Deus ama Cristo. Quando você conseguir entender na sua mente carnal, que é um caroço de amendoim, não estou ofendendo ninguém não, só estou falando a verdade, o tanto que Deus ama Cristo, você então vai entender o tanto que Deus te ama, porque você está em Cristo. E a partir daí, você vai experimentar o que é o Evangelho da Paz.